Venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma vez estudarmos um pouco e refletirmos acerca da palavra de Deus que ela tem a dizer para as nossas vidas. Gostaríamos de convidar os irmãos, aonde temos esteja nessa hora, para abrir conosco a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Leiamos o que diz então a palavra do Senhor, Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos nesta hora clamar ao Senhor por tua graça, por tua misericórdia, que o Senhor fale no nosso coração por meio das Sagradas Escrituras. Abre, Senhor, nossos olhos e nos dá percepção espiritual, nos dê clareza de entendimento, para que possamos receber a tua palavra e aplicá-la à nossa vida, Senhor. Faz isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, seguimos aqui nossa série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e nesta hora trataremos de um tema bastante específico: pais e filhos vivendo sob a plenitude do Espírito Santo. Meus irmãos, por muito tempo, por conta das influências do movimento pentecostal e neopentecostal, a ideia de plenitude do Espírito Santo foi confundida com manifestações externas do culto, rodopios, pulos, gritos. Para muitas pessoas, isto ainda hoje é sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo, quando vê alguém se manifestar externamente com gritos, pulos no culto. E nada contra estas manifestações externas, mas nós não podemos confundir estas expressões com plenitude do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para um texto como esse, nós percebemos que a plenitude do Espírito Santo tem a ver com uma outra coisa. A palavra do Senhor nos ensina, e tem nos ensinado aqui desde o capítulo 5, entrando agora no capítulo 6 de Efésios, que a plenitude do Espírito Santo, como vimos semana passada, ela se revela primeiramente no ambiente familiar, dentro da casa dos cristãos. O Espírito Santo está interessado em como os cristãos vivem a sua fé no relacionamento entre esposo, esposa, e agora especificamente no relacionamento de pais e filhos. O Espírito Santo, ele se mostra e se revela pleno na vida, como vimos semana passada, na vida de esposas que de maneira respeitosa e submissa atendem à liderança espiritual de seus esposos. Vimos também como a plenitude do Espírito Santo se revela na vida de homens, maridos plenos do Espírito Santo, que amam as suas esposas de modo sacrificial, se doam em prol do bem e da saúde espiritual de suas esposas. Nisso vimos a plenitude do Espírito Santo. Agora, nesse texto, veremos como esta plenitude do Espírito Santo, a qual estamos tratando, ela vai se mostrar visível na vida de pais e na vida de filhos. Como o Espírito Santo se revela na vida de pais e filhos cristãos. Meus irmãos, esse texto nos mostra o que é um filho e uma filha cheia do Espírito Santo. Esse texto nos mostra o que são pais cheios e plenos do Espírito Santo, que é uma família plena do Espírito Santo. Vejamos então, meus irmãos, o que são filhos cheios do Espírito Santo. Para o apóstolo Paulo, o testemunho de um filho ou uma filha cheia do Espírito Santo se resume a duas palavras: honra e obediência. E isso
se dá por 3 razões específicas tratadas pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto. A primeira razão pela qual devemos obedecer aos nossos pais é porque esta obediência está plenamente de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Vejam o primeiro versículo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ou seja, isso significa que a razão principal por meio da qual nós devemos prestar honra e obediência aos nossos pais é porque nós somos servos de Jesus Cristo, é porque temos um relacionamento com Jesus Cristo, é porque nós pertencemos a Jesus, e é primeiramente por causa disso que nós nos submetemos, ou devemos nos submeter à liderança de nossos pais, porque somos servos de Jesus Cristo e queremos em primeiro lugar dar honras e dar glórias ao nosso Senhor por meio de nossa obediência aos nossos pais. Meus amados irmãos, a obediência aos pais torna-se, desde aqueles dias em que o apóstolo Paulo escreveu, no primeiro século da igreja cristã, até agora, no século 21, obediência aos pais é um testemunho poderoso, um testemunho cristão àqueles que não conhecem a Jesus Cristo, que não conhecem ao Senhor, principalmente nos dias de hoje, em que nós percebemos que já não há mais obediência de filhos, já não há mais o respeito para com os pais, para com as autoridades. Esta prática, este testemunho cristão se torna então uma mensagem poderosa de que nós somos filhos de Deus em primeiro lugar. Os filhos que verdadeiramente aceitaram a Jesus Cristo, tiveram um encontro de salvação com Jesus Cristo, eles vão obedecer aos seus pais, porque ele entende que isso é agradável ao Senhor, isso agrada ao Senhor, e aquele que nasceu de novo, que quer ter um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, vai procurar agradá-lo. E em primeiro lugar, como agradar ao meu Senhor Jesus Cristo enquanto filho? Quando eu manifesto honra e obediência para com os meus pais terrenos. Nisto manifesto que sou verdadeiramente um filho do Senhor. Meus amados irmãos, visto que a desobediência é um sinal claro dos finais dos tempos, conforme diz o apóstolo Paulo escrevendo sua segunda carta a Timóteo, filhos crentes então e obedientes tornam-se verdadeiros evangelistas neste mundo perverso, pelo simples fato deles serem diferentes, por obedecerem a seus pais e prestarem honra aos seus pais, manifestam então um contraste entre aqueles que são filhos de Deus, que pertencem ao Senhor e são então plenos do Espírito Santo, e aqueles que não são. Isto manifesta então o Evangelho, manifesta como o Evangelho ele faz diferença na vida das pessoas. Meus amados irmãos, nisto está o nosso testemunho, no testemunho de filhos e filhas plenas do Espírito Santo, que obedecem aos seus pais. Nós podemos então alcançar com a verdade aqueles que não são crentes. Nisto, Deus pode usar o nosso testemunho para alcançar pela verdade, com o conhecimento da verdade, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. O contrário disso também é verdade. Filhos desobedientes aos pais e que se dizem cristãos acabam por afastar as pessoas do conhecimento da verdade, porque as pessoas não são tolas, elas conhecem e sabem quais são os preceitos de nossa fé, e quando vem um testemunho diferente daquilo que professamos, então elas entendem que a religião é algo falso, é algo que não faz diferença na vida das pessoas, então é melhor elas permanecerem onde elas estão, do que se tornarem hipócritas. Por isso, é de suma importância, ao lidarmos com um tema como esse, prestarmos atenção. Que tipo de testemunho nós estamos dando enquanto filhos e enquanto filhas? Nós estamos aproximando as pessoas do conhecimento da verdade, ou nós estamos afastando as pessoas do conhecimento de Cristo? Aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, eles manifestam isso por meio da obediência e da reverência aos seus pais. A segunda razão
pela qual devemos obedecer aos nossos pais, é porque esta obediência, ela está de acordo com a lei de Deus. Desde o Velho Testamento, o que diz o versículo 2: honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ao citar, meus irmãos, aqui, literalmente, o quinto mandamento da lei de Deus, do decálogo, os 10 mandamentos, Paulo então está estendendo o alcance de sua mensagem para todos os públicos da igreja. Ou seja, é importante ressaltarmos aqui que a mensagem do quinto mandamento não se aplica apenas à faixa etária mais jovem da igreja, mas visto que é um mandamento da lei, então se aplica a todos os cristãos. Toda a igreja então é atingida por esta mensagem. Nós não podemos se esquivar desta mensagem ou direcioná-la unicamente para as crianças, ou para os adolescentes ou aos jovens. Não, todos nós, independente da idade, nos enquadramos dentro dessa categoria aqui de filhos e filhas. Nós temos pais, temos mães. E então, meus irmãos, esta mensagem se aplica a nós também. Ainda que os filhos adultos não estejam mais sob o governo de seus pais terrenos, já se tornaram independentes, casados ou até mesmo vivendo já sozinhos de forma independente, ainda nesta condição, nós devemos honra aos nossos pais. A lei de Deus é perpétua, ou seja, alcança a nossa vida por todo sempre. É um princípio moral da lei de Deus e que não se encerra quando nós nos tornamos independentes. Ainda assim, mesmo casado, mesmo já pai de filhos, nós temos que prestar honra aos nossos pais terrenos. Meus amados irmãos, filhos adultos e responsáveis, eles honram aos seus pais e honram a educação que receberam de seus pais. Ainda que nós não tivemos pais que proveram para nós uma educação de qualidade ou um exemplo cristão, mesmo nesses quadros, mesmo nessas experiências, nós recebemos do Senhor o Espírito Santo. E mesmo que não tivemos pais honrosos que nos deram educação, exemplo, mesmo nesse sentido, nós devemos honra a eles. Porque primeiramente nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus e são plenos dele, estão totalmente conduzidos pela direção do Espírito Santo. Essas pessoas buscam honrar os seus pais, mesmo que não haja razão neles, mas há uma razão em Deus, há uma razão no Senhor. E é por causa desta razão principal, de honrar a Deus, que nós devemos honrar os nossos pais e obedecê-los. Meus amados irmãos, a terceira razão pela qual devemos ser obedientes aos nossos pais é porque a obediência aos pais, ela resulta em bênçãos para as nossas vidas. E bênçãos em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual. Vejam o que diz o versículo 3, finalzinho do versículo 2 e entrando no versículo 3. Este é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, aqueles que prestam obediência e honra aos seus pais estão honrando o mandamento de Deus e por conta disso se tornam alvos diretos da bênção de Deus. Que bênçãos são essas? Deus promete aqui, meus irmãos, abençoar aqueles que obedecem ao quinto mandamento da lei. Que bênçãos são essas? Resultantes da obediência. Essas bênçãos são prosperidade e longevidade. Ou seja, meus irmãos, filhos obedientes aos pais vivem mais e vivem melhor. Obviamente que a obediência aos pais não é uma garantia de vida longa em todos os sentidos. Há pessoas que foram obedientes aos pais e por alguma razão morreram cedo. Mas é um fator importante, é um fator preponderante, que aqueles que honram seus pais com obediência, eles vão ter uma vida longa sobre a terra e serão alvos da bênção de Deus. Por quê?
considerem que nós tivemos pais zelosos, cristãos, e se nós prestamos obediência a eles, certamente nós não vamos entrar numa vida de bebedeira, certamente nós não vamos contrair vícios de toda sorte. E com isso, obedecendo aos pais, não nos entregando à bebedeira, não nos entregando aos vícios das drogas ou qualquer outro tipo de vício, certamente nós teremos uma vida melhor, uma vida plena em saúde e uma vida longa sobre a terra. Filhos obedientes também se livram de casamentos infelizes. Meus amados irmãos, aqueles que querem ter uma vida conjugal feliz precisam dar ouvidos aos seus pais. Muitas vezes eles estão, por sua experiência, eles estão observando coisas que nós não estamos vendo. Por isso, filhos obedientes aos seus pais certamente terão também casamentos felizes, mais sólidos, porque observaram o conselho de seus pais e também porque escaparam de contrair uma aliança tão profunda e forte com alguém que talvez não fosse da vontade de Deus para a nossa vida ou não fosse alguém que viesse a nos trazer felicidade. Terceiro, filhos obedientes tornam-se mais prósperos financeiramente por uma razão muito clara. Pais preocupados com a prosperidade de seus filhos, desde já, nos orienta a estudar, nos orienta a gastar o dinheiro de forma responsável, nos ajuda a administrar bem a questão financeira. Logo, se nós obedecemos a eles nesse sentido, estudamos, fazemos faculdade, temos uma boa formação por orientação deles, certamente teremos uma vida mais próspera financeiramente, diferente daqueles que não obedeceram aos seus pais, não gostam de estudar, não se interessam pelos estudos, têm uma vida relaxada financeiramente, não se preocupa com esta questão. Essas pessoas tendem a ser sustentadas pelos pais por um bom tempo e não terão uma vida próspera financeiramente de maneira justa. Por fim, meus irmãos, nós passamos agora para o segundo ponto desse texto, que é o que são pais e mães plenas do Espírito Santo. Nós já vimos até aqui que filhos plenos do Espírito Santo são honrosos e são obedientes aos seus pais, independente da idade, desde a tenra idade até uma idade mais avançada. Todos nós temos que prestar honra aos nossos pais, porque somos filhos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo fez diferença na minha e na sua vida. Agora, meus irmãos, enquanto pais, como nós manifestamos isso, como nós exercemos essa paternidade e esta maternidade de maneira que agrada ao Senhor, ou seja, como quem está pleno e cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. Versículo 4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É interessante, meus irmãos, como o Espírito Santo está interessado em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da família. E aqui não escapa a educação que os pais devem para com os seus filhos. Quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, ele está num contexto muito específico. Estava em vigor naquele tempo, na época do Império Romano, uma lei chamada Pater Potestas. Esta lei dizia que o pai, ele tinha autoridade absoluta sobre os seus filhos. O pai poderia matar o filho, o pai poderia prender, poderia casar, descasar. O pai tinha plenos poderes para fazer o que quiser com os filhos. Quando Paulo está aqui falando aos pais da igreja em Éfeso, ele está traçando então uma diferença e um contraste entre os pais cristãos e os pais que seguiam a lei romana. Ou seja, diferente de uma paternidade exigente, de uma paternidade, poderíamos dizer aqui, tirana, conforme a lei romana, os pais deveriam ter um outro modelo de paternidade. Não um modelo de paternidade dos romanos, que poderiam fazer o que quisesse com os filhos, até mesmo causar danos a eles, matá-los, prendê-los,
causar males aos seus filhos e teriam a proteção da lei romana para fazerem isto. Diferente disso, os pais que conheceram a Jesus Cristo deveriam agora abandonar esta lei pater potestas e então adquirir e assumir para si, se submeter a uma lei diferente, a uma nova paternidade, que é a paternidade que tem o seu modelo em Deus, na paternidade de Deus. Deus Pai, Ele equilibra ao mesmo tempo justiça, firmeza, retidão com amor. Ele faz isso de maneira equilibrada. Ele nos ama e Ele também nos corrige. E é esse padrão de paternidade que nós devemos exercer para com os nossos filhos. Pais e mães plenos do Espírito Santo vão procurar exercer estas funções maternas e paternas conforme o padrão de Deus, o padrão do próprio Senhor. Meus amados irmãos, segundo então orienta o apóstolo Paulo aqui, os pais devem educar os seus filhos, orientar os seus filhos de maneira a não extrapolar na sua autoridade. Devem sim ter firmeza, mas ao mesmo tempo dosar esta firmeza com afeto, com encorajamento, com amor. Aqui vejamos no texto, Paulo dá orientações muito claras, muito específicas de como pais plenos do Espírito Santo devem educar e conduzir as suas famílias. Primeiro, ele diz orientá-los na disciplina do Senhor, não provocar a ira, ou seja, não ser autoritário, como dizia e recomendava a lei romana, mas do contrário, educá-los na disciplina do Senhor, criai-os na disciplina. O que seria esse criar na disciplina? Ou seja, os pais deveriam procurar orientar os seus filhos, e nós devemos fazer isso, conforme o padrão de Deus. Isso está muito claro nas Escrituras. O Senhor não nos tira a responsabilidade de educar os nossos filhos, pelo contrário, Ele nos recomenda a exercer esta disciplina. Essa disciplina, ela se dá por meio de regras, de normas, e quando necessário, por meio de punições, que são aqui uma disciplina restritiva e punitiva. O texto da Escritura está repleto dessas orientações, principalmente em Provérbios, o livro de sabedoria. É interessante como o livro de sabedoria, ele dá inúmeras recomendações acerca da disciplina. Logo, disciplina está inteiramente ligado com a questão de sabedoria, com a questão do conhecimento. Logo, pais que educam e procuram educar os seus filhos com sabedoria, não vão tirar desta educação o princípio da disciplina. Observe em Provérbios capítulo 23, o verso 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Em outras versões, livrará a sua alma da morte. Mas é interessante como que a disciplina exerce um papel fundamental na vida das crianças, na vida de nossos filhos. Nós temos então a capacidade, ou temos aqui a oportunidade de intervir na vida de nossos filhos de modo a preservar a vida deles, seja ela física, seja ela espiritual. Em segundo lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo lança mão aqui de uma outra estratégia, de um outro princípio para a educação cristã. Depois de tratar da disciplina, ele então fala da admoestação. Disciplina e admoestação vai trazer para nós um equilíbrio da educação de filhos. Enquanto que disciplina envolve uma parte mais enérgica de nossa parte, em estabelecer limites, regras e punições, Paulo endossa isso com admoestação. O que quer dizer admoestação? A palavra admoestação quer dizer uma educação verbal, falada. É a instrução pela fala. Toda a exortação, toda a orientação, a advertência que nós exercemos pela fala. Nesse sentido, nós dosamos regras e punições com a disciplina falada, que quer dizer admoestar os nossos filhos. Meus amados irmãos, segundo o teólogo Wilson Shedd, já falecido,
ele diz que esse termo admoestação quer dizer que os nossos filhos, desde bem pequeninos, devem começar pela instrução falada, a partir da palavra de Deus, distinguir entre o que é certo e aquilo que é errado. Desde já, nós devemos já orientá-los nesse sentido. Meus amados irmãos, chegando ao final aqui de nossa reflexão acerca desse texto, há um detalhe que nós não podemos negligenciar e que eu considero como sendo algo muito importante para os nossos dias, para a educação de filhos, dentro aqui dos padrões cristãos, das famílias cristãs em nossos dias. Sobre quem repousa a responsabilidade de disciplinar os filhos? Sobre a figura do pai, o papel do pai, ou o papel da mãe? Sobre quem pesa esta responsabilidade de disciplinar os filhos? Meus amados irmãos, há um detalhe nesse texto que nós vamos destacar aqui agora, que embora a palavra pais no primeiro momento um termo genérico que se aplica tanto ao pai quanto à mãe, quando fala pais pode se referir ao pai e à mãe, aqui nesse texto específico, quando o apóstolo Paulo fala da parte da disciplina, quando ele usa a palavra pais, esta palavra aqui é essencialmente masculina. E deste modo ele está falando aqui aos homens, aos pais, porque sendo eles os cabeças de suas famílias, de suas casas, pesa sobre eles então a responsabilidade principal de disciplinar e educar os seus filhos. Quando diz pais aqui, é diferente daquela primeira palavra pais aqui no versículo 1. Esta palavra é essencialmente masculina. Por que isso é importante para os nossos dias, meus irmãos? Porque nós observamos que nós, homens, principalmente nos dias de hoje, temos uma tendência, isso é uma inclinação da natureza pecaminosa em relação aos homens, de sermos omissos com esta responsabilidade. E muitos pais, mesmo cristãos, têm sobrecarregado as suas esposas na educação dos filhos e delegado para ela toda esta responsabilidade na disciplina dos filhos. Meus amados irmãos, é função nossa, enquanto pais plenos e cheios do Espírito Santo, obedecermos o Senhor e assumirmos essa responsabilidade para nós. A disciplina, a correção, a educação cristã dos filhos, ela está sobre a responsabilidade primeira dos pais e não das mães. As mulheres, elas são auxiliadoras. Este é o papel que o Senhor estabeleceu para a mulher desde o Gênesis, auxiliar. Logo, tudo o que diz as diretrizes da casa, disciplinar, principalmente disciplina dos filhos, repousa sobre os maridos, sobre os homens. Nós não podemos nos omitir ou sobrecarregar as nossas esposas nesta responsabilidade. Somos nós os primeiros a tomar a iniciativa da disciplina. Somos nós que devemos estabelecer os limites, as regras para disciplinar e educar os nossos filhos. E aqui vai um alerta para as mulheres cristãs, servas de Deus. Não interrompam esse processo, não diminuam, não desautorizem os seus maridos quando estes estiverem disciplinando seus filhos. Se há algo que você não concorde, procure organizar isto e estabelecer este padrão de disciplina, em particular com o seu esposo, mas nunca, jamais desautorize o seu marido ou desautorize o pai na frente dos filhos, porque segundo a palavra de Deus, função dele, responsabilidade principal dele, de disciplinar a nossa estrutura emocional, a nossa condição física, desde mental, emocional e também física. Nós fomos criados para isso. A nossa estrutura, ela é apta para isso, para exercer a disciplina de uma maneira mais firme, de uma maneira mais enérgica, de que as mulheres, de forma geral, não têm a mesma condição física e emocional para estabelecer essa disciplina. Por isso, Deus, em toda a sua sabedoria, nos criou diferentes. Até na nossa estrutura emocional, o pai ele tem mais firmeza para estabelecer a disciplina, diferente de mães, são mais sensíveis, mais amorosas, e quando precisa de uma disciplina mais enérgica, elas não têm condições físicas e emocionais para estabelecer isso. Por isso, é sobre os pais que pesa essa responsabilidade, porque nós temos
melhores condições dadas pelo próprio Deus para estabelecermos esta disciplina. É sabedoria do Senhor, do início ao fim. Meus amados irmãos, por fim, concluindo aqui a nossa exposição nesse texto, pais e mães, sejam cheios do Espírito Santo. E ser um pai e uma mãe cheia do Espírito Santo quer dizer educar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Principalmente nos dias de hoje, que são dias maus, dias terríveis. Precisamos proteger os nossos filhos, proteger a nossa casa. E como fazer isso? Por meio da disciplina e da admoestação do Senhor. Façamos isso, meus irmãos, enquanto há tempo, porque esses dias são perversos. Nós estamos caminhando para o final, para a consumação de todas as coisas. E cada dia que passa, a educação dos filhos se torna mais difícil, pelas leis que vão se estabelecendo, ou até mesmo pela natureza de nosso tempo. Portanto, mais do que nunca precisamos lançar a mão das Escrituras e educar e corrigir os nossos filhos conforme manda a palavra de Deus. E não sermos frouxos e não negligenciarmos esta responsabilidade. De outra maneira, vós ou nós, filhos e filhas cheias do Espírito Santo, honremos aos nossos pais, obedeçamos a eles, porque isso é agradável ao Senhor. Meus amados irmãos, vamos fazer uma oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela instrução da tua palavra e nessa hora pedir e clamar pela plenitude do Espírito Santo sobre nossas famílias. Ó Deus, nos ajuda enquanto filhos, enquanto filhas, a exercermos essa plenitude do Espírito na forma como obedecemos e honramos os nossos pais. Nos ajuda, Senhor, a honrar os nossos pais, se ainda estamos na condição de dependentes, que possamos, ó Deus, nos submeter à orientação de nossos pais. Assim também, ó Deus, se somos filhos já adultos e independentes, que possamos procurar honrar os nossos pais, honrar a educação que recebemos deles, sendo pessoas de caráter, sendo pessoas honradas na sociedade. Certamente assim estaremos honrando os nossos pais. Nos ajuda, Senhor, nisso, a honrar o Senhor em primeiro lugar. Ó Deus eterno, todo-poderoso, nos ajuda enquanto pais, enquanto mães, a exercermos a disciplina e a admoestação do Senhor. Nos ajuda, Pai, a te honrar. Nos ajuda, Senhor, a honrar o Senhor na educação de nossos filhos. Nos dê condições físicas, emocionais, nos dê, Senhor, condições espirituais, para que possamos ter famílias que de fato glorificam o Teu nome, que possam exercer um testemunho poderoso neste mundo perverso. Em nome de Jesus, nos abençoa nisso. Meus amados irmãos, nós queremos agradecer a todos que tenham nos acompanhado aqui por meio desta ferramenta digital. Que Deus abençoe a vida de todos, compartilhe esta mensagem, ouçam atentamente esta mensagem e ponha em prática nas suas vidas. Certamente assim nós estaremos glorificando o nosso Deus e vivendo totalmente na plenitude do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar.